Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar sobre os blocos econômicos, ok? Vamos aqui ver alguns blocos, né? Vamos dar início nessa aula de hoje, depois na outra segunda etapa vamos falar mais alguns outros blocos econômicos, né? Mas assim, a gente vai começar hoje falando, né? Sobre a União Europeia, entre outros, né? Que vamos comentar aqui. A União Europeia é hoje o maior bloco econômico do mundo, com 28 países membros. Isso significa uma enorme extensão territorial, onde mercadorias, capitais e pessoas podem circular livremente. Entretanto, no primeiro semestre de 2017, o Reino Unido deu início ao processo de saída do bloco. Então, assim, em 2019 foi feito o plebiscito e foi aprovado, né, a saída, né, no caso do Reino Unido, né, no caso da União Europeia. Então ela está num processo agora realmente de desligamento, né, de cortar alguns acordos com a União Europeia. Mas assim, a União Europeia é o bloco econômico mais antigo que nós temos no mundo. A gente vai ver aqui que mais para frente a gente vai estar vendo aqui informações, né, falando que ela surgiu em seguida, né, à Segunda Guerra Mundial, ok? Então assim vamos dizer assim, é o bloco econômico mais evoluído que nós temos, porque você pode ver que tem circulação de pessoas, de serviços, uma pessoa um espanhol pode ir para a Inglaterra e trabalhar, né, até então, né, que agora vai mudar um pouco isso, mas sim, os países têm essa livre circulação entre eles, livre comércio, acordos, então você tem como percorrer sobre todo esse bloco, né, sem qualquer restrição. Por isso que tem muitas pessoas que, por exemplo, têm cidadania polonesa, porém ela consegue andar na Europa, pode ir para a Inglaterra, para a Itália, para Portugal, tranquilamente, circular tranquilamente e fazer seus negócios. Veja só, o primeiro passo para a integração do continente foi a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, né, no caso CECA, com a assinatura do Tratado de Paris em 1951. Aqui ele está falando, tá, gente, da criação da União Europeia e quais foram os motivos, né, para a criação desse bloco, ok? E vocês estão vendo que inicialmente era o carvão e o aço, que, né, foi até um dos motivos também que gerou o conflito na Europa na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O objetivo dessa comunidade é integrar a indústria do carvão e do aço da França, da Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, Países Baixos e de Luxemburgo, já que a parte dos conflitos durante o período entre guerras ocorreu exatamente pela posse das reservas e indústrias de carvão e aço dentro do continente europeu. Foi o que eu falei agora há pouco, né? E daí, em 1957, o Tratado de Roma, que juntou os países do Benelux com a França, a Itália, a Alemanha Ocidental, deu origem à Comunidade Econômica Europeia, CIE, e criou a Comunidade Europeia de Energia Atômica, Euratom, que existe até hoje, tá, gente? A primeira instituição multinacional de energia do mundo, quer dizer, que criaram uma empresa que pertence não somente a um país, né? Foi uma comunidade, vamos dizer assim, onde eu falei empresa, mude, comunidade, tá? Foi uma comunidade que foi justamente para trabalhar sobre energia atômica, né? Veja só, a integração da indústria do carvão e da produção de energia atômica foi promovida para solucionar um grande problema da Europa, que é o fornecimento de energia para movimentar os setores da economia, da agricultura ao setor industrial, até chegar à comercialização de mercadorias e abastecimento de energia às cidades. Vocês perceberam que isso começou a gerar um efeito dominó, vamos dizer assim. Começou com carvão, né, com aço, depois foi energia atômica. Por quê? Porque eles precisavam produzir energia para a indústria da Europa, daí já começou a desenvolver na área da agricultura,
comercialização, quer dizer, foi um crescente, né? Daí assim, com a integração de outros países, de 1973 a 1992, como a Inglaterra, a Irlanda, a Dinamarca, a Espanha, a Grécia e Portugal, formou-se daí a União Europeia, né? De 1992 a 2007, outros países foram integrados ao bloco, como a Áustria, Finlândia, Suécia, Chipre, Malta, Estônia, Lituânia, Eslovênia, Letônia, Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Romênia e Bulgária. Esses países aí, por último, né, são no caso do leste europeu, o leste europeu, né, a Europa Oriental. E o NAFTA? O NAFTA é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Veja só, o NAFTA é a típica zona de livre comércio que permite apenas a circulação de mercadorias, bens e capitais, né? Então, assim, e ele fala, por exemplo, ele tem no caso mercadorias, bens e capitais, né? No entanto, a circulação de pessoas não é restrito, né? Não é livre, né? Por exemplo, como na Europa ou como também no Mercosul. Então vamos lá. Uma empresa dos Estados Unidos pode se instalar no México, mas o cidadão mexicano não pode visitar, morar ou trabalhar nos Estados Unidos sem autorização, no caso visto, como acontece no Brasil. Precisamos de visto para entrar nos Estados Unidos. A mesma exigida para cidadão em qualquer parte do mundo, com algumas exceções, né, de alguns países que aceitam sem visto para ir para os Estados Unidos. Um exemplo aqui da América do Sul é o próprio Paraguai. O cidadão paraguaio não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Essa zona de livre comércio iniciou-se com um acordo entre Estados Unidos e Canadá em 1988, né, e passou a contar com o México em 92. O objetivo principal é a eliminação total de impostos de importação e exportação entre os países membros. Então eles querem quebrar todas as barreiras comerciais, né, esses impostos, né? Esse é o primeiro passo, né, deles. Daí nós temos a PEC. Gente, a PEC, esse bloco, ela é o segundo bloco mais forte, vamos dizer assim, do mundo, tá? Então veja só, a PEC, a Ásia e Pacífico, né? Aqui ele fala assim, por exemplo, cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, a famosa PEC. É o bloco econômico que mais cresce no mundo, principalmente por contar com os chamados tigres asiáticos, que seria Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. São países que no período do meio século tiveram um forte desenvolvimento industrial, baseado na produção de mercadorias altamente tecnológicas. Então seriam os computadores, celulares, né, aparelhos eletrônicos e automóveis. Então muitos países aí, por exemplo, a Coreia do Sul, ela em relação tecnológica, ela despontou bastante nesse período, né? Vamos lá. O bloco tem, no caso, né, conta com a China, segundo maior economia do mundo hoje, que se fica somente atrás dos Estados Unidos. A PEC surgiu, como a gente está vendo aqui nesse gráfico, nesse mapa, né? Ela surgiu, tem o gráfico que está mostrando os países que compunham, né, esse grupo, né, da PEC conforme o período vai passando. Então ele surgiu em 89. Então a gente vê ali, por exemplo, seria apenas como um espaço de discussão dos países, né? No caso, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, né? ASEAN, né? E em 1994 se tornou um bloco econômico, aliando países do Sudeste da Ásia, do Extremo Oriente e da Bacia do Pacífico. Atualmente a PEC conta com 21 países membros. A PEC tem o objetivo de transformar-se em uma zona de livre comércio, a exemplo do NAFTA, isto é, eliminar todas as barreiras e impostos alfandegários de importação e exportação entre os países membros. Então vocês estão vendo que é questão de comercial, mas não está liberado para as pessoas, né, terem livre acesso nesses países. No entanto, uma questão comercial.
A efetivação desse bloco como zona de livre comércio deve ter ocorrido em 2010, mas não foi totalmente concretizado, sobretudo pelas crises econômicas que atingiram o Japão e os Estados Unidos. Outro objetivo do bloco é integrar ao livre comércio os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento da região, em virtude do acelerado crescimento econômico demonstrado por eles. Então, quer dizer, eles estão interessados nesse mercado. Acho que o principal interessado aqui, que está um pezinho atrás aqui, é a China. Então, essa PEC tem muita coisa que ainda cria certa restrição. Como a gente sabe, nesses últimos tempos, né, tem alguns desacordos comerciais entre os Estados Unidos e a China. Né, está tendo uma certa crise comercial, barreiras sendo levantadas, barreiras alfandegárias, impostos e outras coisas, né, que está gerando um mal-estar principalmente entre os Estados Unidos e a China. E a China está aproveitando o momento agora em 2020, né, para tentar sair às compras, né, por questão comercial, econômica. O dólar ganhou força e eles estão comprando o que podem, né, por uma questão de interesse comercial. Né? E a PEC conta hoje com os países do NAFTA, além do Chile, que é membro associado, né? É formado também pelos países da ASEAN, que seria no caso Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura, Filipinas, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos, Camboja, Papua Nova Guiné, além do Peru, Austrália, Rússia e Japão. 3 os tigres asiáticos que não fazem parte do ASEAN também, né? Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan completam o bloco. Ok, gente? E daí aqui, para a gente estar finalizando, né, blocos econômicos e economias fortalecidas. Então veja só, aqui nessa parte aqui eles estão falando hoje, no caso G7, que seria o que? Né, esse G7 seria no caso os países, né, que são no caso politicamente, economicamente, industrialmente os mais desenvolvidos do mundo, que seria Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Inglaterra e Itália. Né? Então esses países, desde 1975, eles se reúnem, né, todos os anos, né, que nem eu falei, para discutir questões políticas, econômicas de alcance global, como principal fornecedor de energia dos países da Europa, sem a qual seria impossível manter a economia estável. E a Rússia também é convidada a participar dessa reunião do G7, que no caso já virou praticamente o G8, né? Grupo dos 7 países mais envolvidos, mais a Rússia, né? Então veja só, e o interessante é que esses países, né, eles são membros de alguns blocos econômicos, né, do mundo, não é só do mesmo bloco. Então quer dizer, são os principais países, os blocos econômicos que nós temos no mundo. Se juntar esses países, eles são responsáveis por 80% das trocas econômicas, da movimentação de capitais e da circulação de mercadorias, bens e serviços do mundo. Por isso que eles são considerados os 7 países mais ricos do mundo, né? E mais a Rússia, que é no caso o convidado deles, né? Que daí dá para nós dizermos que é o G8. Então, gente, é essa a nossa aula de hoje. E para finalizar, eu gostaria de colocar esse versículo, né, que é número 6, 24 a 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que Deus possa sempre estar olhando por vocês, que a gente possa a cada dia estar refletindo a pessoa, né, de Jesus em nossa vida, que a gente possa estar vivendo isso em nosso dia a dia, que Deus possa estar olhando para nós, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando e nos dando graça. Gente, Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma boa semana. Tchau, tchau, gente.